Bem-vindo ao canal do Estudante do Áudio. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todos aqueles que estudam ou trabalham na produção musical. E seguindo a norma do nosso canal, hoje iremos estudar sobre como detectar se uma mixagem está perfeita, se ela é amadora, se ela é profissional. Porque esta foi uma pergunta a qual eu tenho recebido através dos e-mails, dos nossos inscritos, da nossa família do áudio, que estão com essa dúvida e me perguntaram: há uma fórmula de saber se uma mixagem ela está amadora ou se ela está profissional, ela está nesse nível? Sim, senhores. Eu espero que ao fim desse estudo eu consiga levar à luz aos inscritos desse canal que me solicitaram esse estudo. Mas antes de iniciar o estudo de hoje, eu gostaria de deixar aqui registrado algumas palavras sobre muitos e-mails que eu tenho recebido e venho observando que muitas das dúvidas dos inscritos desse canal, a resposta se encontra aqui mesmo. Então, em cima dessa observação, eu digo, senhores, que o seguinte, que no áudio uma coisa está amarrada à outra. Por exemplo, haverá momento que eu vou ter que fazer aqui uma equalização, por exemplo, dessa guitarra. Então, eu vou tocar um pedaço. Veja que eu fiz aqui um aumento acentuado numa área da banda de frequência. Então, o que vai acontecer aqui nessa área da banda de frequência? Eu, por exemplo, estudei como equalizar. Eu conheço os tipos de equalizadores que existem sem manusear essa ferramenta. Ao fazer isso, realmente eu vou melhorar o timbre, às vezes para tirar um conflito desse instrumento com outro, ou qualquer outra situação que precise, dessa edição. E o que vai acontecer? Quando eu estou acentuando essa área de frequência, eu estou também aumentando a dinâmica, dessa área, e com isso eu estou aumentando a dinâmica daquele instrumento que está sendo equalizado. E às vezes se faz necessário, para que esse instrumento não sobressaia ou fique fora do contexto da mix, que eu faça uma compressão. Então os senhores vão vendo que uma coisa já vai se ligando à outra. Então não adianta, vou estudar só equalizadores, porque dentro do áudio existem várias ferramentas, várias técnicas, ao qual há necessidade de sabermos. É como se os senhores fossem fazer um almoço e só sabem fazer o arroz. Temos que saber fazer o feijão, a carne. Quanto mais os senhores souberem, mais esse almoço será gostoso, mais facilidade dos senhores criarem pratos bonitos para o convidado haverá oportunidade devido ao seu conhecimento. Então eu deixo isso claro, que eu não estou aqui procurando que você já assista meus vídeos, não. Que tudo que se fala do áudio, senhores, acaba sendo necessário lá na frente, numa situação qualquer, que os senhores precisem. Às vezes precisa usar um limite, às vezes tem que usar uma gate, às vezes você tem que usar um compressor, às vezes é um compressor multibanda. Então há necessidade de realmente do estudo e não se amarrar a uma parte só. Dito isso, vamos então continuar ao tema de hoje. Voltando agora no foco do nosso tema, digo que a parte a qual nós iremos analisar é a parte da edição, pois é lógico que teremos nas nossas mãos muitos projetos com belos arranjos, bela canção, e em contrapartida também nós teremos projetos pobres em arranjo, com melodia fraca, instrumentistas ruins, e isso não depende de nossa competência de decisão, porque existe um produtor que já leva esse trabalho ao qual você fará seu trabalho de edição. Então, eu vou resumir. O que nós vamos estudar aqui é a parte do nível de mixagem, é a parte que você faz a mixagem e fala, bom, ela está amadora ou ela está a nível profissional. E nesse ponto, para uma melhor compreensão, eu vou abrir aqui o Sonar Platino, mas deixo registrado que todos os procedimentos ao qual vou utilizar aqui tem o mesmo processo, seja DAW utilizada por você, seja ela o Pro Tools, Nuendo, Cubase, Studio One, SoundForce, etc. Dito isso, já estou então aqui com o Sonar aberto com o projeto e vamos então nos focar no tema de hoje. Aqui no canal eu recebo muitos projetos dos nossos inscritos pedindo para que eu avalie uma mixagem, Ele faz a mixagem e peça: Jorge, como é que está? E um ponto que eu sempre esbarro é com relação ao primeiro processo da mixagem, que é a limpeza. E como sabemos, para que o áudio soe de forma clara, ele não pode ter nenhum artefato perturbador, como clipe, ruído do ambiente. Então é necessário que faça essa limpeza, porque numa mix, quando ela está pronta, não há espaço para nada a não ser o som proveniente do instrumento ou do vocal. Então o primeiro ponto é isso, a limpeza. O áudio gravado ele tem que ser o melhor possível, por isso que você faz a mixagem, senão gravava e jogava no CD e mandava para o cliente. E o segundo ponto, ele tem relação com as três bandas de frequência, que como podemos definir, nós definimos ela em três
três áreas, como eu botei aqui dentro do sonal, esse filtro demonstrando. Temos as áreas graves, as médias e as agudas. Porque sem a real clareza, definição desses três pontos, o que vai acontecer? Os instrumentos não vão ter o seu real papel dentro daquilo que é proposto dentro da mixagem. Por quê? Porque cada área aqui é responsável por uma área. Se nós temos aqui a área grave, ela é responsável pelo aquele push da música. Os médios, logicamente, o que acontece? Ele leva a mensagem e a harmonia. A aguda dá a sustentação ao ritmo. Então, como eu vou demonstrar aqui, ó, por exemplo, vou aqui tirar ele e botar ele para cá, vou botar só o grave. É o que acontece. Vou tirar essa parte grave e vamos botar a média, que leva a parte da harmonia e a mensagem. Então, e vamos à parte agora aguda, que dá sustentação ao ritmo. Ó. Tirando tudo, fica... Vê que assim você tem as três bandas definidas. O nosso terceiro ponto é sobre a movimentação da música, ou seja, nos momentos de descanso do cantor, existe logicamente uma peça do projeto que vai preencher esse vazio, né? O cantor parou de falar a sua mensagem, entra um instrumento, porque assim o que vai acontecer? Tem que existir essa simetria para que se prenda a atenção do ouvinte, porque já estudamos aqui no canal que o cérebro só se retém a algo que tenha um movimento constante. Você experimente ficar olhando para uma pedra durante alguns minutos e veremos que a nossa atenção ela vai buscar alguma coisa em volta, porque ela se cansa de olhar para algo parado. Então assim é na música, precisa ter esses momentos de descanso, mas com alguma coisa interessante nesse momento, para que o nosso cérebro fique preso à canção, preso às coisas, porque existe movimento durante todo o período, não exagerado, mas existe aqueles movimentos. O quarto ponto, ele também tem a ver com movimento, só que na área da intensidade, né? Não é com aquele aparecimento de algo novo quando o cantor, por exemplo, está em silêncio, né, no seu descanso, e sim com a intensidade, porque, como o próprio nome sugere, existe na música essa intensidade de movimento. Por exemplo, numa estrofe, que é a parte mais calma, existe uma menor intensidade. Quando ela entra no refrão, ela fica muito mais agitada, então ela aumenta essa intensidade. Porque se uma canção tem o mesmo nível de intensidade durante todo o percurso, se tu escuta, por exemplo, um som, fica isso cansa o cérebro e você, logicamente, que não vai se prender a isso. Então, o que faz isso, que a mixagem seja perfeita, é esse percurso de intensidade entre a intro, depois cai para a estrofe, diminuindo a intensidade, aumentando de novo no refrão. Então, toda essa parte tem que ser vista dentro da mixagem para que ela se torne profissional. O quinto ponto é sobre o excesso de criatividade FX, ou seja, este item tem a ver com todo ou qualquer tipo de excesso de efeito, né? Por exemplo, muita reverberação, tem música que está com reverberação excesso, sons FX, né, de explosões ou de pad ou de groove, porque se fica todo instante aparecendo coisinhas, vai acabar desviando a atenção do ouvinte do foco da música, que é o que? A mensagem ou a melodia. Tem música que tem seus efeitos, mas isso sem ter excessividade na sua relação de edição, de colocação. Pois, como sabemos, senhores, o cérebro humano ele só consegue se manter focado em, no máximo, 4 sons diferentes distintos. Você está ouvindo uma música, seu cérebro na verdade está preso, ele percorre toda a mix, mas ele fica ali sempre focado no principal, que geralmente é o vocal, e ao mesmo tempo com menos foco em mais 3, que geralmente é o ritmo que está ali por trás, né, a melodia, e assim vai indo. Se você bota muitos efeitos, muitos barulhinhos, deixando isso sobressair na sua edição, a mente vai ficar cansada de tanto ficar correndo para um lado para outro. É aquele tipo de música que quando acaba você não... O que falou essa música? Eu não sei. Você não prestou atenção. Acaba que você pensa que prestou atenção, mas o cérebro ficou correndo tanto que não prestou atenção a nada. No nosso sexto ponto, nós vamos falar sobre a distribuição dos instrumentos dentro do campo estéreo. Por quê? Você tem que fazer isso de forma coerente, porque você tem que fazer com que o ouvinte seja levado através da audição para um ambiente onde todos os instrumentos estão tocando naquele mesmo lugar proposto. Tem que parecer que cada instrumento está todo mundo tocando ali, não é cada um tocando no lugar. Existe, logicamente, técnicas, como no passado se fazia isso, criava vários ambientes, mas isso aí tinha a ver com o projeto, com o tipo da música
que era para aquele tipo de situação. Mas hoje a mixagem ela se tornou padrão nesse ponto. Então todos os instrumentos ele toca no mesmo lugar. Há essa necessidade de ver essa distribuição e essa distribuição também tem a ver com o panorama bem distribuído, a bateria ali, a voz centralizada, os graves centralizados, vendo os instrumentos estão ao lado, você escuta as duas partes de RL de forma distinta, o instrumento como se você estivesse realmente vendo uma banda ali na tua frente, com os instrumentistas no seu próprio lugar. Como eu disse anteriormente, né, que dentro do áudio uma coisa se amarra a outra. Na verdade, se nós observamos o que eu falei aqui sobre esses pontos que tornam a mixagem profissional, ela está ligada a algo que nós já estudamos aqui, que é os 6 elementos da mixagem. É lógico que existe mais pontos, né? Mas esses pontos são de menores valores na análise de uma mixagem. Mas se uma mixagem está cumprindo os principais pontos ao qual nós dissemos aqui, estudamos aqui, podemos definir como uma boa mixagem. Se esses 6 pontos estiverem lá corretos, está dentro dos 6 pontos ligados à mixagem. E para que esse estudo não se torne longo, eu vou terminar aqui. Eu espero ter conseguido levar luz aos inscritos que me solicitaram esse tema. Quero deixar o meu sincero agradecimento à nossa família do áudio que tem me prestigiado com amizades, com muito incentivo, seja através dos e-mails, seja através do seu joinha que demonstra que eu estou no caminho certo de estudo, ou mesmo nos comentários aí embaixo. Sempre estou pedindo ao bom Deus que abençoe ricamente a todos e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.